Poucos credos são tão fortes quanto a ideia de crescimento econômico. Esquerdas e direitas hegemônicas podem discordar de muita coisa, mas não sobre a ideia de crescer a economia. Porém, apesar da economia mundial ser inúmeras vezes mais rica do que há 200 anos, seguimos com inúmeros problemas sociais, sendo o maior deles a emergência climática. E nisso, o crescimento econômico é um problemaço, pois ele tem uma correlação direta com o aumento da emissão de gases de estufa. As emissões só caem drasticamente quando a economia entra em recessão, como foi na crise de 2008 e na da Covid-19. Mas poderiam dizer: a tecnologia, resultado do crescimento econômico, ajuda na transição sustentável, já que de 2000 a 2018 o mundo está produzindo 8 bilhões de megawatts por hora de energia renovável. O problema é que mais crescimento significa mais demanda. A demanda energética aumentou em 48 bilhões de megawatts por hora no mesmo período. Ou seja, os renováveis só supriram 16% da nova demanda energética. O crescimento econômico persistindo, precisamos sempre produzir mais painéis de energia solar para suprir uma demanda energética sempre crescente, que vai acabar consumindo mais combustível fóssil, produzindo mais lixo, resíduos e problemas. O crescimento só dificulta a descarbonização. Já consumimos 1,7 planeta Terra por ano, o que nos mostra que o único projeto econômico coerente é o de colocar novamente a economia sob os limites da biosfera. É por isso que cada vez mais pesquisadores e movimentos pelo mundo têm defendido o decrescimento, um projeto anticapitalista de redistribuição radical e que busca abrir espaço para a regeneração ecológica do planeta, recolocando a humanidade nos limites seguros da biosfera. Seus defensores defendem um programa de expansão dos bens comuns, como saúde, educação e internet 100% públicas, renda básica e renda máxima, redução da jornada, combate à obsolescência programada, a propaganda e o direito ao conserto, etc. Agora a gente desacelera dando boa alvorada, período vespertino, ou bom sono para você que sonha com uma vida mais desacelerada. Nesse debate de hoje, que a gente já demorou para trazer centralmente, a gente ainda vai abordar em outros vídeos, a gente fala de como a ideia de crescimento econômico já está inaplicável. Claro que isso, e aí parênteses, porque deveria ser outro vídeo para isso, né? Não queremos dizer que aqueles países que ainda não produzem as coisas necessárias para o bom padrão de vida de sua população, eles devem estar liberados para incrementar a produção da sua economia. O que a gente está falando é que, na verdade, a economia já ficou maior do que a biosfera pode suprir, seja em produção de resíduos, seja em acidificação dos oceanos, seja em produção de gases do efeito estufa, seja nos resíduos que são extraídos e que precisam de meio ambiente para poder serem absorvidos depois, né? Vocês que não sabem, a gente consome, extrai mais de 50 gigatoneladas de resíduos, na verdade 2 vezes mais que 50 gigatoneladas de resíduos, sendo que esses 50 é o limiar seguro. A gente tem que reduzir em 2 vezes toda essa extração de recursos para poder ter um planeta ambientalmente saudável. E para vocês entenderem qual é o grande problema, talvez a energia seja o grande sintoma disso tudo, né? Se a gente quiser migrar para um sistema econômico 100% suprido por energia sustentável, o crescimento só atrapalha. Porque cada aumento da economia como um todo demanda mais energia. E mais energia demanda mais fontes de energia. Então, se a gente precisa hoje de um X de painéis solares, com o crescimento econômico a gente não vai descarbonizar, porque vai precisar de um XX, porque a economia continua crescendo, e depois um XXX, e um XXXX de painéis solares. E isso é extração de materiais, é destruição de territórios, é geração de lixo. Então não é tão simples assim e nem é tão seguro que são tão sustentáveis assim meios de produção de energia renovável, desde que não estejam dentro de um projeto que não seja de criação e acumulação infinita de produtos, né? De bens, de consumismo desenfreado. Então, mesmo as energias renováveis podem ser potencialmente danosas se a gente não tiver um máximo de painéis solares, por exemplo, para produzir. E é o que mostra esse gráfico que vocês estão vendo aí da Our World in Data. A demanda de consumo por energia primária. Então a gente tem várias aí. Vocês podem ver que os renováveis é apenas um filetinho desse enorme consumo de energia que a gente tem, onde o carvão ainda é uma das maiores fontes junto com o petróleo. E ainda, vejam bem, né, até a biomassa, ou seja, desde árvores a cana-de-açúcar, são mais representativas no mix de energia que a energia renovável. Então, a energia renovável aumentou de produção, porém ela não supre, meus amigos, como a gente falou no vídeo aí,
toda a energia que hoje é produzida de forma renovável, ela não chega a suprir sequer 20%, né? Cerca de 16% apenas da nova demanda desde 2000, da nova demanda. É muito menos que 16% de toda a energia consumida no mundo é energia renovável. E ela é incapaz de, num ritmo de crescimento econômico desenfreado, substituir todas as outras fontes de energia. Potencialmente, já calculadamente, inclusive, dentro do IPCC, há estudos sobre isso, é impossível poder suprir tudo isso de energia, de demanda energética com energia renovável. E isso nos faz pensar, por que não, em um sistema que não dependa de crescimento econômico para poder fazer com que as pessoas vivam bem. Isso tudo é possível, tem muita gente pensando nisso já desde os anos 70, pelo menos. Hoje, então, só vou passar aqui uma pincelada nos pensadores que começaram a ter esses insights fora da casinha. Um deles é o romeno, que está aí na tela de vocês, o Georgescu Roegen, que pensou no conceito de entropia e acabou chegando na ideia de decrescimento. O que é entropia? A segunda lei da termodinâmica, que diz que tudo, principalmente energia, né? Depois ele adapta para a economia, que é material, né? Tudo caminha para a desorganização, né? Então a gente tem baixa entropia, que são coisas, usando o marxismo, com valor de uso, que quando usadas se transformam em alta entropia, coisas que não têm utilidade. Então, um carvão tem muita baixa entropia, porque ele pode ser queimado e gerar energia. Depois essa energia se transforma em alta entropia. Então, foi destruída aquela energia toda, ela existe de outra forma que a gente não pode usar. Então, ele aplicou essa ideia de entropia para a economia e acabou dizendo que nos resta, dentro do capitalismo principalmente, esperar o momento onde a gente vai consumir toda a baixa entropia que a gente pode e aí vai ter uma vida muito pobre porque a gente não soube consumir tudo isso com a consciência correta. Então ele chegou na ideia de que seria mais apropriado pensar numa ideia de decrescimento, onde a gente priorizasse a produção das coisas que fossem necessárias e usasse com muita inteligência aquela baixa entropia, ou seja, também os combustíveis fósseis, também cada coisa que a gente produz que sempre caminha para uma maior desorganização. Inclusive, deixando uma forte crítica ao galera da reciclagem, que acha que a reciclagem pode consertar tudo, né? Porque sempre reciclar custa mais energia do que produzir uma coisa nova. Então é melhor a gente simplesmente consumir menos, né? O alumínio, para a gente conseguir uma lata 100% utilizável novamente, ele precisa de um pouco de nova matéria e muito mais energia do que criar uma lata de alumínio nova. Então, a reciclagem ela é incapaz de resolver os nossos problemas, porque também é uma forma de sempre se demandar mais energia. É um pouco complexo, mas é um autor que é muito importante de ser lido. E com isso, vamos para o próximo pensador do dia, o Herman Daly, né? O Herman Daly teve contato com Georgescu Roegen e ele acabou pensando na ideia do estado estacionário, que seria uma economia que produziria estavelmente aquelas coisas que nós precisamos. E, por exemplo, se a gente já produziu o tanto de sapatos que precisamos, agora vamos produzir outras coisas. Então a gente só realocaria dentro de um orçamento total do que a gente pudesse produzir e consumir. E ele chegou a essa frase que eu acho excelente na formulação da crítica à ideia de crescimento econômico. Coloca lá na tela. Proposições impossíveis são a própria base da ciência. Na ciência, muitas coisas são impossíveis. Viajar mais rápido do que a velocidade da luz, criar ou destruir matéria e energia, construir uma máquina de movimento perpétuo e assim por diante. Respeitando o teorema da impossibilidade, nós evitamos gastar recursos em projetos que estão sujeitos a falhar. Economistas deveriam, por conseguinte, estar muito interessados no teorema da impossibilidade, especialmente aquele demonstrado aqui, isto é, que é impossível sair da pobreza e da degradação ambiental através do crescimento econômico mundial. Em outras palavras, crescimento sustentável é impossível. Cara, e pra mim, assim, esse teorema da impossibilidade que ele usa para criticar o que a gente debate, que a gente vê no jornal todos os dias e os economistas falando, só mostra como a galera tá doidona
a gente está discutindo em bases totalmente anticientíficas e como se as coisas pudessem durar para sempre como são hoje. Esse teorema da impossibilidade ele é muito importante para a gente pensar o como e o quão longe de um debate realmente científico a economia está, e os jornais e os analistas, a gente está muito numa doideira coletiva. Então, a ideia de decrescimento, na verdade, não é utopia, na verdade é um pragmatismo possível e necessário. Com isso, vamos ao último autor da noite que eu queria chamar uma atenção, um dos que também formaram a base, o pilar disso que seria essa crítica do decrescimento para criar outro tipo de economia, de abundância radical. O André Gorz, que escreveu Ecologia e Liberdade, tem uma passagem muito interessante nesse livro, onde ele fala que toda produção é também destruição. Na verdade, a gente perdeu essa ideia, né? Tudo que se produz é a partir da destruição de algo que deixa de ser o que era. Então, toda a produção tem que ser muito bem pensada, porque ela tem um impacto necessário. Também, todo crescimento se baseia numa ideia de escassez. Então, é a forma que o capitalismo tem de, criando um problema lógico, nos deixar correndo atrás do próprio rabo, né? Porque a riqueza só existe porque a pobreza também, ele traz essa grande reflexão, dizendo que a miséria sim é absoluta, mas um lugar, uma economia onde todos são ricos, ninguém é rico. Em uma economia onde todos são pobres, ninguém é pobre. Então, muito diferente da miséria, que é uma insuficiência de meios, a pobreza é totalmente relativa e só pode ser criada ou existir ao mesmo tempo que a riqueza também existir. Então é impossível combater a pobreza com o crescimento econômico. E sim, isso só pode ser resolvido com uma redistribuição radical. E aí ele trazia uma crítica à esquerda como um todo que mantivesse esse paradigma na sua cabeça. Então, coloca na tela essa passagem do André Gorz, que é excelente, de Ecologia e Liberdade. Todos aqueles que, situando-se à esquerda, se negam a abordar desde este ponto de vista o problema de uma equidade sem crescimento, demonstram que para eles o socialismo não é mais que a continuação, por outros meios, das relações sociais e da civilização capitalista, do modo de vida e do modo de consumo burguês. Hoje em dia, a utopia não consiste em preconizar o bem-estar pelo decrescimento e a subversão do atual modo de vida. A utopia consiste em crer que o crescimento da produção social ainda pode aportar o super bem-estar e que tal crescimento é materialmente possível. Caraca, galera, é um mindfuck assim, ó. Os utópicos são os pragmáticos, né? Então, com essa passagem do Gorz, a gente pensa assim, quem está propondo outra economia possível, na verdade, são os únicos que estão sendo científicos, os únicos que estão falando de algo concreto, porque cada vez a única forma de vida possível é mais perto da única forma de vida ideal também, né? O ideal é praticamente a única forma da gente resolver os nossos problemas socioambientais. Então não tem muito como dourar a pílula, não tem muito como ter um meio termo. É muito interessante que, na verdade, a gente pode pensar através do André Gorz e desses autores todos que quem está viajando e totalmente fora da realidade são os que propõem um modo de vida que ele é simplesmente impossível de ser mantido sequer por décadas, né, adiante. E isso, meus amigos, foi escrito em 1977. Já são longos, quase aí 50 anos essa reflexão que a gente hoje tem como levar e trazer à tona. Então, galera, você que curtiu aí, comenta, fala o que você curtiu, o que você mais gostou nesse debate. A gente promete trazer outras perspectivas dessas ideias de economia ecológica, principalmente do decrescimento, algo que faz nos pensar num sistema de abundância radical com tudo o que é necessário. Parece um problema lógico, mas na verdade é uma descolonização. Pensa nisso! Eu só preciso agora do crescimento do seu like. Eu só preciso agora do crescimento do seu compartilhamento. Vamos nessa. EcoSalve. Como todo trabalho independente, esse podcast pode estar por um Pix, ou melhor, um Tris, sem o apoio solidário de seus ouvintes. Portanto, se você já se divertiu conosco, se enriqueceu, se informou, ou se fomos apenas um passatempo para você, nos ajude para que continuemos existindo. Sem financiamento, sem independência. Portanto, ajude o Vozes Livres se tiver consciência. Isso pode ser feito pelo nosso Apoia-se,
podcast Vozes Livres ou pelo Pix, pelo e-mail podcastvozeslivres@gmail.com, escrevendo no assunto a palavra Vozes. Nos acompanhe nas redes sociais, @Livrescop e @Livres Produtos do Bem.